Vamos lá? Bom, a gente está naquela sessão conjunta, né? São três grandes vídeos falando sobre o impacto da redução da tentativa de redução de jornada do trabalho nas provas de redação para concurso público. Fiz um vídeo mais extenso falando sobre esse impacto ligado principalmente, né, ao assunto da transformação da produção no século XXI, que é o vídeo mais extenso. Por quê? Porque é daqui que origina todo o problema, toda essa discussão que nós vamos ver, né? Ou seja, que a gente está vendo aqui de outra forma agora. A gente começou no vídeo 2 já falando da questão do trabalhador, da crise de identidade do trabalhador, autoexploração. Agora nós vamos ver a perda da identidade mesmo desse trabalhador, quando ele é levado ao cume dessa perda de identidade, não é? Pessoal, a transformação dos empregos e a perda de identidade do trabalhador, o que a gente tem em relação a esse assunto? Olha, nós sabemos que hoje a gente vive num mundo muito plural, um mundo em que você tem trabalho, tanto trabalho físico quanto trabalho por plataformas digitais, né? Você tem que pensar uma série de transformações que houve, né, no mundo do trabalho. E essas transformações, elas têm impacto sim nas relações de emprego, tá? Você tem muita informalidade hoje, em função dessa transformação aí no trabalho. Cuidado, que aqui eu escrevi transformação nos empregos, não é? E, naturalmente, em função dessas transformações porque o mundo passa, você vai ter reformas nos sistemas de trabalho, né? Reformas do ponto de vista da regulamentação do trabalho. E aí nós temos, não é, transformações dos empregos, por exemplo, tivemos a reforma de 2017 com uma série de impactos no mercado de trabalho no Brasil, assim, em relação a impactos principalmente para o trabalhador em si, tá? E isso é associado o quê? Essas transformações vão fazer com que o trabalhador com que ele perca parte da sua identidade, né? Muitas vezes trabalhadores que eram acostumados, olha que interessante, trabalhadores que eram acostumados com a lida mesmo ali, né? Vamos dizer, no chão de fábrica, etc. Muitas vezes estão experimentando outras formas de trabalho, né? E se veem por vezes deslocados. A quem já nasceu exatamente nesta geração, ou seja, neste século de grandes transformações tecnológicas, que já se encontra muito ambientado. A gente vê pessoas ganhando dinheiro na rede social e bastante dinheiro, certo? Ganhando dinheiro no meio virtual, melhor dizendo, tá? E bastante dinheiro. E pessoas que conseguem trabalhar nesse meio virtual, mesmo ganhando pouco, mas conseguem trabalhar. Em compensação, a gente tem visto os trabalhadores assim, muito preocupados com uma ressignificação. Por quê? Porque os empregos estão se escasseando, tá, gente? Estão se escasseando da forma tradicional como são. Então, aqui, exatamente quando a gente voltou àquele tema 1, as transformações da produção do século XXI, você vai vendo que, né, a plataformização, por exemplo, do trabalho, ele vai impelindo a sociedade, né, para que a sociedade possa repensar a sua forma de trabalho. A gente tem visto a inteligência artificial, por exemplo, né, ou seja, os chamados, o conceito de indústria 4.0, o conceito de uma produção 4.0, que é uma produção totalmente tecnologizada, né, tô tentando usar essa palavra, que está mudando muito a concepção do trabalho e muitas pessoas estão ficando muito deslocadas. Tem gente, muita gente, a gente tem tem visto, né, muitas pessoas mudando suas funções mesmo, né, deixando de exercer determinados tipos de atividades porque elas estão se escasseando, né, ou seja, a tecnologia tem chegado a esses lugares. A gente vai ver acontecer aqui no Brasil coisas que já aconteciam, por exemplo, na Alemanha há muito tempo, né, você chegar no supermercado e não ter um caixa, né, pessoa física ali trabalhando, mas você ter um caixa eletrônico funcionando totalmente eletronicamente, tá? Totalmente de forma eletrônica, melhor dizendo. E, é, e aí as pessoas estão, de certo modo, há pessoas muito preocupadas com isso, mas há pessoas que não, tá? A gente vai ver também, pessoal, essa ideia que não está na minha listinha, né? Mas no curso, no Turma de Redação, nos vídeos em que eu trato da questão trabalhista, eu vou falar bastante sobre um problema social que nós temos hoje, que é a alienação do trabalhador. O trabalhador não está percebendo o que acontece em torno dele. Tem trabalhador que não acordou ainda para a questão, tá? E a gente vai ver desaparecer muitas profissões e aparecerem outras profissões. É como o Ricardo Antunes, né? Ele sempre fala,
Ele fala também Manuel Castros, né, que vai falar sobre as transformações no mercado de trabalho. As pessoas falam assim, daqui a pouco não vai haver mais emprego, né? O Guy Stend, ele vai por esse lado, ele vai falar sobre o fim dos empregos. O Jeremy Rifkin também vai falar muito sobre o fim dos empregos, tá certo? O que a gente tem, na verdade? E alguns autores vão falar sobre a transformação. Vão falar, olha, não é que vai haver o fim dos empregos, é que determinados postos vão desaparecer. E aí o que vai restar? Vão aparecendo outros postos no lugar destes que vão desaparecendo. Então, outras habilidades vão sendo exigidas, né, do trabalhador, tá? Então, primeiro, né, falando dessa questão da transformação e da perda de identidade do trabalhador, exatamente neste universo de muitas transformações no meio do trabalho, associada ao consumo, o Bauman vai trazer essa ideia dessa perda de identidade. As pessoas estão preocupadas com o que vão consumir, mas não preocupadas com como vão consumir. Né? O Bauman vai falar sobre isso, sobre o imediatismo. As pessoas pegando qualquer tipo de emprego, qualquer tipo de trabalho por questões imediatas, para fazer dinheiro imediatamente. E ele vai falar do aumento da informalidade no mundo, né? Nas sociedades, por conta dessa necessidade imediata do dinheiro. Ele vai falar que a nossa época é uma época líquida, uma época de grande liquidez. Ele usa muito essa metáfora, né? Que o Zygmunt Bauman, ele usa muito essa metáfora. Por que uma época de liquidez? Porque nada é duradouro. Antigamente as pessoas conseguiam fazer uma poupança, né? Conseguiam ter uma previdência. Então ele vai falar sobre essas questões. Não, as pessoas não projetam futuro no século XXI principalmente, não é? As pessoas vão vivendo o hoje, toda vez o hoje. Então, por que é uma sociedade que vive dessa forma? É uma sociedade altamente volatizada. Por isso, metáfora da liquidez, vamos dizer assim. Né? Nada se segura nessa sociedade. Tudo é muito rápido. É uma sociedade que só consome sem saber o que está consumindo. Quando ele fala consumismo, ele não está necessariamente, gente, falando sobre bens de consumo, assim, de ostentação. Não é isso, tá? Necessariamente não. Mas às vezes de consumir sem pensar. Por exemplo, um trabalhador na escala 6 por 1, né? Então, quer dizer, igual eu falei para vocês, né? Quando eu fui fazer faculdade, eu trabalhei em shopping, então eu trabalhava numa escala 6 por 1 mesmo. Quando eu saí do shopping, o que vinha na minha cabeça, né? Olha só o consumo impensado, né? O que vinha na minha cabeça? Tinha um churrasquinho do lado de fora do shopping, uma galera tomando cerveja, ou seja, galera trabalhadora. Então a única coisa que eu queria sair era comprar um churrasquinho daquele, cujo cheiro, né, o odor do churrasquinho ia lá para o meu local de trabalho e tomar uma breja gelada. Era isso que eu pensava da minha vida. Naturalmente, você vai fazer o quê? Você vai consumir mal, você se alimenta mal, não que você eventualmente fazer isso seja um pecado, mas quando isso começa a virar uma regra na vida do trabalhador. Então, o trabalhador explorado não é um trabalhador que ele se alimenta bem, não é um trabalhador que dorme bem, não é um trabalhador que faz boa aquisição de consumos culturais porque ele não tem acesso, não tem dinheiro, então ele vai consumir aquilo que dá, certo? Aquilo que pode, e vai consumir às vezes muito mais do que ele imagina, tá certo? Ele vai perder muito dinheiro com coisas que não têm finalidade nenhuma e coisas que só pioram a vida dele. Por isso que é o mau consumo, entendeu? Chamado consumismo. É o trabalhador que mais vai ficar medicado. Por quê? Porque ele está sempre com um problema, seja um problema estomacal, uma dor de cabeça, um estresse, uma dor na coluna. Então ele está sempre medicado, ele está sempre consumindo remédio. Isso também é um sintoma de consumismo. Né? Ele não tem condições de fazer o seu autocuidado. Então, essa jornada 6 por 1, ela tem esses impactos ruins que levam o trabalhador a esse status de situação, tá? Esse trabalhador, ele não consegue identificar quem ele é como pessoa. Ele tem uma subjetividade muito atravessada pela sociedade de consumo, porque ele atravessa a cidade, tá certo? Sendo bombardeado por tudo que ele precisa de imediato. Ele não consegue pensar a futuro. Quem é ele amanhã? Ele não sabe. Ele não sabe nem se ele tem perspectiva de amanhã. Então, há uma crise de identidade, porque antigamente as pessoas trabalhavam para quê? Para o bem-estar da família, para um bem-estar na sua idade, né, vamos dizer assim, na sua idade idosa. Então, hoje esse trabalhador já não tem mais essa figura, ao mesmo tempo que ele quer saber se ele vai chegar lá e quer chegar até lá com dignidade, ele se mata aos poucos, porque a perspectiva é muito ruim para ele.
né? Então o Bauman fala, é uma época de muita liquidez das relações, de muita dificuldade de autoentendimento, tá bom? Em seguida, nós temos o Guy Standing, né, que é um sociólogo, ele vai falar sobre a crise de identidade dos trabalhadores por conta da temporalidade, tá? Aqui tá trabalhadores temporários, é o termo que ele usa, mas a gente tem que tomar cuidado para não confundir com os tais trabalhos intermitentes, tá, pessoal? Ele está falando o seguinte, e vocês conhecem essa figura desse trabalhador temporário, e ele não tem culpa, por mais que a gente tente culpar, ele não tem culpa. Ah, já viu aquela situação de um menino? Uma vez eu estava numa loja de tecidos com a minha mãe, vou contar essa história que é mais fácil entender. E tinha um menino que falou que naquele ano, não é, assim, a gente devia estar em agosto, isso. Ele comentando com outro rapazinho assim, cortando tecido, ele falou que já era a oitava vez que ele assinava a carteira em 2 anos. E eu, ui. E o outro colega preocupado, né? Porque tanto, porque ele entra, fica um tempinho, uns 3 meses, sai, certo? E vai segurar um pouquinho ali de, sei lá, 3, 4 meses, um pouco do seguro-desemprego, algum acerto. Depois ele volta a trabalhar. Então ele é um trabalhador temporário. Mas por que que isso acontecia com ele, não é? E aí um pouco antes ele falava, ele conversando com o colega, um menino de 20 e poucos anos, ele falando que o sonho dele era ser músico. Ou seja, trabalhar em supermercado, trabalhar numa corretora, trabalhar numa oficina, trabalhar na loja de tecidos, certo? Nada daquilo tinha relação com ele. Então ele tinha uma crise de identidade que ele nunca se encontrava, ele estava sempre pipocando de um trabalho para outro. Ou seja, o trabalho nunca era concreto, era sempre um trabalho por liquidez. Ah, mas meu pai mesmo, ele foi peão de uma fábrica durante muitos anos e ficou lá. Ele também não tinha os sonhos dele realizados, né? Mas meu pai nem informação ele tinha, gente. Ele não vivia na sociedade da informação. Os anos 80, a vida das pessoas era dentro de uma caixa. O horizonte das pessoas era aquele horizonte mais curtinho. Quem eu admiro? Ah, o meu vizinho tem um bom emprego. Então o que eu preciso? Estar neste emprego. Então as pessoas não tinham, não vou dizer que as pessoas não tinham sonhos, não era isso, mas elas tinham menos informação sobre o acesso a esses sonhos. Elas tinham menos oportunidade se desenvolver, desenvolver a personalidade delas, a subjetividade em relação à conquista desse sonho. Então o sonho era alimento, tá? O sonho real era alimentar e morar, tá bom? E elas vão passar muito tempo muito fixas nesses trabalhos, né? Nessas formas de emprego. Por quê? Porque é até onde o horizonte vai, tá certo? Então você tem uma crise de identidade desse trabalhador hoje, segundo o Guy Stend, porque esse trabalhador recebe muita informação. Ele tem muita informação, ele é atravessado, né, por exemplo, por uma diversidade de formas de trabalho. Então ele está sempre em busca de alguma coisa que tem a ver com ele, né? Ele entra, a subjetividade dele não dá conta daquele setor tão exploratório assim, e ele sai. Mas porque ele é mole? Não, é porque hoje ele tem muito mais pressões para seguir. Mas que tipo de pressão? Enquanto o patrão antigamente ele falava rasgado aquilo que ele pensava do trabalhador, se ele tivesse chamado de preguiçoso, ele chamava, se ele tivesse que ofender, ele ofendia. Hoje você tem, né, vamos dizer assim, um assédio moral subrepetício muitas vezes, tá certo? Aquele que a pessoa está percebendo o que está acontecendo com ela, mas ela não consegue identificar aquilo tão às claras, ela entra em sofrimento. Ela entra no sofrimento porque ela não tem resposta para alguma coisa que ela não está entendendo, né? Ela vai sendo trocada de posto, ela vai recebendo mais trabalho do que o outro, ou bem menos, ela não vai sendo escalada para os encontros, por exemplo, né, do grupo de trabalhadores, sei lá, um encontro, um churrasquinho, uma comemoração, assim, né, vamos dizer, ali, corporativa. Então, ela vai sofrendo muito com assédio. Daí ela também fica há pouco tempo, né? E todas as vezes que ela passa por um gatilho dessa situação, quando ela muda de trabalho, ela também fica pouco tempo. Então, o trabalhador atual do século XXI é um trabalhador que tem sua subjetividade muito fragmentada, ou é excesso de informação, ou não é excesso de assédio, tá? E um assédio muitas vezes não identificado, ou é um consumismo chamado mau consumo, né, que esse trabalhador é,
tem à sua disposição um consumo muito precário, muito ruim. Então a gente tem todas essas questões que são bastante complicadas, certo? E vamos mais. Agora, trouxe também, gente, o entendimento do David Harvey, né? Ele vai falar sobre a breve história do neoliberalismo, ele fala sobre a competição no trabalho, sim, que é o outro aspecto da perda de identidade do trabalhador, né? Além de o trabalhador hoje ter a sua identidade de trabalho, ou seja, precisar trabalhar para consumir, né? Visão do Bauman, além de o trabalhador hoje não conseguir se identificar com o meio de trabalho, porque ele sofre várias crises, ou seja, a visão do Guy Stende. Nós temos também a crise de identidade do trabalhador, trabalhada pelo David Harvey. Ele vai falar o seguinte: ora, no trabalho hoje, o que os sistemas de produção fazem? Eles colocam os trabalhadores para competir entre si. E o que eles fazem? Eles vão enfraquecer o coletivo trabalhista, tanto que a nossa reforma, por exemplo, ela vai nesse sentido de enfraquecer o coletivo trabalhista mesmo. Então se enfraquece aquele coletivo trabalhista e se colocam os trabalhadores uns contra os outros, por mecanismos bastante subrepetícios também. Por exemplo, instituição de metas. Sabe aquele quadrinho do trabalhador do mês, né? McDonald's que eu diga? Então você tem aquelas situações, certo? Ou seja, de repente vários se tornaram trabalhadores no mês e você não, né? Então ele cria um sistema dentro do meio de trabalho que é um sistema altamente competitivo, é um sistema que põe um trabalhador muitas vezes contra o outro, é um sistema que cria sabotagem no próprio meio, né, ali entre os trabalhadores, tá certo? Os trabalhadores querem trabalhar muito mais do que 6 por 1 para poder servir de exemplo. Não é um sistema de elogios que não são bem elogios, é um sistema de premiação que não é bem uma premiação, tá certo? Então, assim, um sistema de reconhecimento do patrão, né? O patrão se coloca numa posição X e ele chama todos para falar daquele trabalhador padrão. Por exemplo, meu pai ganhou um prêmio, gente, operário padrão de Minas. Ele ficou super orgulhoso, né, daquele prêmio. Mais tarde, anos mais tarde, a gente conversando, né, e eu perguntei se ele tinha a mesma visão. Mas ele já tinha feito outras coisas, tinha montado empresas, de empresa ele já tinha ido para a prefeitura trabalhar, tinha sido secretário de obras por 2 mandatos. Então, eu perguntando para ele assim, pai, você enxerga o teu prêmio operário padrão como um prêmio de grande significado para você? Ele falou, na época que eu era mais jovem, sim. Hoje eu percebo o quanto eu fui enganado. Entendeu? Por quê? Porque hoje a saúde dele é muito deteriorada. Né? Ele não teve tempo para se dedicar. Né? Ele só tinha tempo para ser um operário padrão. E mesmo assim, não era operário bom, operário ótimo, não. Ele era padrão. Ou seja, ele trabalhava igual um burro, essa que é a verdade, né? Numa escala super escorchante. A 6 por 1 era 6 por 1 mesmo dele. E ele iria fazer o quê? É, ele era o padrão, olha que coisa absurda, ou seja, os outros teriam que alcançá-lo. Ele não é nem o trabalhador de excelência, ele é o padrão, tá bom? Ou seja, a régua. E aí o David Harvey, né, ele vai falar que esse trabalhador, né, dentro do trabalho, ele não quer ser visto como outro trabalhador, ele quer ser visto como patrão dele. Ele se dedica àquela empresa como se ele fosse o patrão. E muitas vezes o patrão dá essa sensação para ele. Né? E vamos lembrar, é uma sensação, porque ele não é dono dos meios de produção, ele vai continuar proletário. Tá certo? Então é sempre uma sensação. Se ele conseguir acumular alguma coisa para ele vai continuar proletário, porque ele vai gastar todo aquele acúmulo com a saúde dele. É o que acontece com meu pai no presente. Entendeu? Tudo que ele economizou, achando que ia ter uma vida muito boa, né? Quando chegasse, hoje está com 72 anos, ele gasta com a saúde dele, e gasta muito. Ah, mas pelo menos valeu a pena, que pelo menos ele cuida da saúde. Gente, mesmo quem não fez o que ele fez, tem o mesmo problema que ele, tá? Então, essa ideia de você não ter uma identidade do trabalho enquanto identidade promotora de bem-estar, certo? Enquanto significado, sentido para a vida, certo? Ou seja, um trabalho que dignifica o homem, dignifica onde? Né? Então, cuidado. O trabalho que dignifica o homem tem que ser o mesmo trabalho que dignifica os homens, certo? Todos os homens. Então, no sentido de que, por exemplo, a gente vê né? Agora todo mundo já está falando sobre isso. Você pega uma escala de trabalho de um deputado, 3 por 4, ele trabalha 3 dias na semana, começa na terça, para na quinta, certo?
e vai folgar 4 dias. Esse trabalhador, ele consegue produzir e curtir a família dele? Claro. Ele tem tempo para cuidar da família dele. Então, é essa a questão. Será que as pessoas que estão defendendo, né, as famílias, elas realmente estão preocupadas com esse trabalhador que entrega, que não tem tempo, certo? Que trabalha sábado, vai ter uma hora, vai ter um domingo para estar com os filhos, muitas vezes tem que construir, tem que arrumar casa, principalmente as mulheres, né? Lavar roupa, produzir dentro de casa, fazer comida a semana toda, deixar a comida semi-pronta. Então tem essa questão. Nem falo estudar com os filhos porque não tem tempo. Manuel Castells, o poder da identidade, trabalho em home office. É outra questão também, né? Nesse ensaio O Poder da Identidade, o Castells vai falar sobre a questão das modalidades diversificadas de trabalho, que também, olha só, ele vai fazer uma leitura um pouco parecida com a do Harvey, né? Só que ele vai falar assim, que também vai desmembrar o trabalhador da sua socialização trabalhista. Né? Quando o trabalhador é convencido, olha, pode produzir da sua casa, né? Ele não tem mais o coletivo de proteção dele, é ele sozinho. Se ele tiver um problema, é ele sozinho que tem que resolver com a outra ponta, que é muito mais forte do que ele, tá certo? Então, por exemplo, a negociação, né, quando você desmantela o coletivo trabalhista e você deixa a negociação correr por conta do trabalhador, né, ele que vai firmar um acordo com o patrão sobre determinados aspectos, por exemplo, ligados à sua jornada, vamos nos lembrar que este trabalhador é muito pequeno, o patrão é muito grande perto dele, tá? Então, o Manuel Castells vai falar que o trabalho em home office, o trabalho à distância, as formas de teletrabalho são formas de você tirar o trabalhador um de perto do outro, né? Você afastar a convivência. E quando você afasta a convivência, você dá uma impressão de que esse trabalhador não é um trabalhador comum, né? Em São Paulo, eu vi isso acontecendo nas redes sociais de São Paulo, a tal da CLT Premium. O cara fala, eu sou CLT Premium. E ele se sente diferente, porque ele ganha um pouco melhor, porque ele tem uma condição de trabalho um pouco melhor, né? Às vezes esse trabalhador se descolando da massa trabalhadora. Ele acha que ele não tem nada a ver com aquela classe. E, na verdade, somos todos pobres. Por quê? Porque não somos donos de meio de produção nenhum. Ah, mas eu tenho a minha lojinha de capa de celulares. Mas você não produz a capa de celular, criatura. Certo? E mesmo quando você produz, então você não produz nada industrializado, você produz aquilo que você vai extrair da terra, né? Você produz as coisas de uma forma mais artesanal. Então, não é um grande meio de produção, vamos supor, né? Você não tem grandes meios. As máquinas que você está utilizando, a ferramenta e tudo, coisas que você adquiriu, tá? E coisas que você adquiriu que são de pouca monta, não é uma coisa enorme, assim. Então, esse trabalhador, muitas vezes, ele não quer se parecer com um trabalhador mais pobre. Ele olha para o lado de quem tem mais. Ele quer se parecer com aquela pessoa lá, ele quer se vestir daquela forma. Então, aquilo entra na mente dele, né? Ou seja, não interessa tão somente a força de trabalho. Segundo Manuel Castells, ao sistema produtivo, hoje no século XXI, não interessa tão somente a força de trabalho do trabalhador, não interessa somente a jornada extenuante, interessa a mente do trabalhador, a sua subjetividade, a forma de ele ser manipulado para que ele não se pareça com o outro. E aí, quer dizer, você causa a divisão naquele meio, e causando a divisão é muito mais fácil você derrotar o meio, né? É um jogo mesmo. Você causa divisão para você derrotar, né? É o dividir para ganhar, para sair ganhando. Então, eu crio uma divisão entre os trabalhadores, eu posso ter uma política ali, tá certo? De vencimentos congelados. Um não encontra o outro, eu mando um trabalhar fora, outro em outro lugar, eles praticamente não têm intimidade uns com os outros, e assim eu vou praticando as minhas políticas dessa forma. Então, gente, essa é a ideia do item 3, né, do tema 3, que é a ideia da transformação dos empregos e a perda de identidade do trabalhador, tá? Vamos falar, né, agora no próximo bloco. Eu falei que ia falar o 3 e 4, não, vou falar no 4 e 5 no próximo bloco, que é a revolução da indústria 4.0 e os impactos sobre a classe trabalhadora. Bem ou mal a gente já falou sobre isso, mas nós temos prosperidade e ruína no século XXI, que é um assunto bastante interessante para a gente debater aqui, tá bom?